Olá, gente. Eu queria falar com vocês hoje sobre os brinquedos, ou melhor, sobre o excesso de brinquedos, tá? Cada vez mais eu fico assim horrorizada, chocada com a quantidade de brinquedo que as crianças têm hoje em dia, tá? Eu entro nas casas para atender e eu fico assim horrorizada mesmo com a quantidade de informação visual que tem disponível para criança, tá? Então eu quero falar assim algumas coisas contra o excesso de brinquedo para vocês tentarem se conscientizar um pouco e ver que não é necessário essa quantidade imensa de brinquedos, tá? Então, o primeiro ponto é o tanto de informação visual que fica na frente da criança, tá? Para uma criança autista, por exemplo, na verdade isso para qualquer criança, mas especificamente para criança autista, que muitas vezes já tem uma dificuldade de orientação visual, você colocar uma quantidade absurda de estímulos visuais não é legal. Isso faz com que a criança não tem atenção suficiente para uma única atividade, tá? Isso faz com que a criança fique desregulada muitas vezes, tá? Então, é muito importante que você tenha um espaço organizado, um ambiente organizado visualmente para a criança, com o mínimo de estímulos possíveis, tá? E o que eu vejo é justamente o oposto. É um quarto da criança que tem 15 milhões de prateleiras, com 15 milhões de brinquedos, os brinquedos todos desorganizados, tá? E brinquedos que não são legais, tá? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas primeiro do espaço visual. Tá? É muito importante você ter um espaço visual organizado. Você pode organizar os brinquedos em caixas, você pode colocar essas caixas, colocar etiquetas na frente dessas caixas com o que tem dentro, por exemplo, carrinhos ou quebra-cabeça, comidinhas, né? Então você organiza, você pode tirar uma foto e colocar junto com o nome do lado para você organizar o espaço visualmente para a criança, tá? No caso de uma criança autista, até isso é muito legal, porque muitas vezes a criança não vai saber abrir a caixa, então ela vai ter que te chamar para abrir a caixa. Isso já é uma oportunidade de engajamento, isso já é uma oportunidade dela tentar se comunicar e é uma chance de você trabalhar essa interação, essa comunicação com a criança, tá? E aí nesse momento você aproveita para ser bem dramático, né? Como eu falo sempre, você ser artista, até nessas horas dá para ser artista, né? Então a criança quer que você abra a caixa, aí você vai fazer, ai, não tô conseguindo abrir, me ajuda! E aí ela já vai olhar para você e vai achar o máximo. Não vai ser simplesmente que ela vai pegar a sua mão, vai lá para você abrir a caixa, né? Tudo tem como você transformar em interação, tá? Mas então, voltando à organização do espaço visual. É legal você colocar em caixas para organizar. Você pode colocar algumas coisas no alto também, porque a criança vai precisar de ajuda de alguém para pegar, né? E aí é mais uma chance de interação. E tentar deixar o mínimo de brinquedo exposto possível, né? Não só brinquedo, outros quadros e caixinhas e não sei o quê, enfim, o mínimo de coisa visualmente exposta, tá? Porque isso ajuda uma criança que tem uma questão visual a se organizar, tá? No espaço. Outra questão com relação aos brinquedos é o tipo de brinquedo. Tá? Então, muitos brinquedos hoje em dia são brinquedos prontos, em que a criança não tem que fazer nada. Você aperta um botão lá, o brinquedo já fez tudo. Né? Ou é um brinquedo por exemplo, um brinquedo de personagem, de um desenho, e aí a criança fica repetindo aquele desenho, porque ela não consegue pensar fora daquilo, né? Ela vai replicar o que ela vê na televisão de acordo com aquele personagem. Então, assim, é muito legal ter brinquedos neutros, digamos assim, né? Brinquedos que possibilitem com que a criança use a criatividade dela, né? E não ter um brinquedo já pré-formatado. Então, brinquedos de construção são muito legais, de bloquinhos são muito legais, bonecos, mas que não sejam de personagens, são muito legais, brinquedos de sucata são muito legais. Você pode fazer brinquedos com a criança, isso é muito legal, porque ela vai se sentir, né? Porque ela vai ter a capacidade de criar o próprio brinquedo. Né? Então, o problema desses brinquedos prontos é porque a gente está acabando com a criatividade dessas crianças. A gente não está dando a chance delas criarem algo novo, delas criarem uma brincadeira, porque já vem tudo pronto para elas. Ela aperta um botão e tudo acontece, ela não tem que fazer mais nada. Né? Então, isso é muito complicado, isso está atrapalhando muito a infância dessas crianças, porque a gente está tirando o direito delas de criar. Né? A gente está criando crianças pré-formatadas. E o que acontece com isso é que depois ela não sabe o que fazer com um brinquedo que não exige, que exige um pouco mais dela, né? Ela não sabe criar, porque ela está sempre dependente de alguma coisa já pré-fabricada, alguma coisa que já vem com uma ideia pronta. Ela não precisa ter nenhuma ideia, né? E nesse sentido, brincar livre é muito legal com esse tipo de brinquedo que não é pré-formatado, né? Porque você está dando a chance da criança de transformar as coisas, de usar os brinquedos de diversas formas, né? Com diversos significados, né? Outra questão do brincar, de organização,
é você ensinar a criança a brincou, vamos guardar, né? Isso pode parecer uma besteira, tá? E muitas pessoas não fazem, mas é muito importante, porque isso dá também uma noção temporal para a criança de que as coisas têm um começo, um meio e um fim, tá? E você está ajudando ela a organizar o pensamento dela. Pode parecer besteira, mas isso é uma sequência lógica, isso é matemática, isso é conteúdo acadêmico, só que de uma forma natural, né? Porque tudo tem um começo, um meio e um fim. Então você está ensinando isso para a criança. Ah, vamos brincar. Então a gente pega, vai, brincou, agora vamos guardar, né? Isso é muito importante para a criança aprender a guardar, né? E aí que muitas vezes as crianças fazem uma birra homérica, né? Eu, dentro da minha casa, por exemplo, meu maior desafio é fazer a minha filha guardar os brinquedos. Só que aí entra a questão, você pode fazer isso de uma forma divertida para a criança. Você pode tornar o guardar uma brincadeira, né? Então você pode, por exemplo, pegar as pecinhas de um jogo, puf, jogando na caixa e sexta, sexta, vamos ver quantas eu acerto. Ou você pode ir contando 1, 2, 3 e guardando. Você pode fazer corrida de quem guarda primeiro. Você pode, agora você guarda os azuis, eu vou guardar os verdes. Agora vamos pegar todos os amarelos, né? Então você pode criar uma brincadeira na hora de guardar para suavizar esse momento que para a criança é, ai meu Deus, eu tenho que guardar, acabou o momento da brincadeira, né? Então, tenta tornar isso, o guardar, uma brincadeira para a criança, tentar tornar isso de uma forma leve para ela, né? Para que ela, para que ela saber que o brinquedo vai estar ali. Isso, espacialmente, para ela se organizar, é muito legal, né? Porque ela sabe que ela vai querer brincar de novo, o brinquedo vai estar naquele lugar, que ela já vai saber, né? Então, para ela se organizar, é muito importante isso também, tá? Outra brincadeira que eu faço, por exemplo, com a minha filha, agora para guardar, eu fecho o olho e aí eu tenho que adivinhar o que ela tirou do ambiente. Ah, posso abrir o olho? Pode. Aí eu olho e falo, acho que você guardou a bola. Aí ela vai lá e me mostra que ela guardou, se eu acertei ou se eu não acertei. Às vezes é 1 hora para guardar os brinquedos. Mas assim, se é um momento que eu tô com tempo, que eu tô com paciência, eu vou fazer, porque é super válido, porque é um momento de interação com ela tá super divertida ali, tá achando o máximo que tá brincando comigo, só que na verdade a gente tá guardando, mas não deixa de ser uma brincadeira, né? E tá organizando o espaço dela, e depois ela vai saber onde é que o brinquedo vai estar, porque foi ela mesma que guardou no lugar. Né? Então, isso tudo é muito importante para a criança. Você também com isso ajuda ela a ser autônoma, né? Dela acabar e ela guardar e ser independente. Ela vai lá, ela vai guardar e depois ela vai pegar e vai guardar de novo. Tá? Então, isso tudo é muito importante. Com relação ao excesso de brinquedos, de fato, nenhuma criança precisa de 15 milhões de brinquedos como a gente vê hoje em dia, tá? Assim, um brinquedo de cada já está mais que suficiente. Na verdade, é o que eu digo, se parar para pensar mesmo, a criança não precisa de brinquedo nenhum, porque qualquer coisa ela é capaz de transformar um brinquedo, né? Desde que ela tenha a chance de criar, desde que ela tenha a chance de desenvolver essa criatividade dela, né? Então, não precisa de brinquedo, mas às vezes a gente fica com tanta ansiedade, né? Esse brinquedo é tão legal, quero comprar, quero comprar, quero comprar. Só que quando você vê, você está num excesso absurdo, você está consumindo um monte de coisa que a criança depois nem dá o valor para aquilo, tá? Porque ela realmente ela não precisa de tanto brinquedo. E o que eu vejo é cada vez mais famílias comprando muitos e muitos brinquedos, né? E acabam que você dá um brinquedo e aí você acaba não interagindo com a criança, porque o brinquedo já faz o trabalho sozinho. Então, assim, priorizem também brinquedos em que ela precise do outro para jogar, né? Um jogo, alguma coisa que ela precise do outro, né? Uma coisa de movimento, talvez, que tem que levantar, jogar um para o outro. Porque senão ela vai ficar sozinha, né? Para uma criança autista, por exemplo, que já tem a tendência de ficar sozinha, você vai estimular isso cada vez mais, porque ela não vai precisar de você para brincar. Né? Então, priorizem brinquedos que a criança precise do outro para brincar. Manerem aí no excesso de brinquedos, porque isso não é legal para a criança em vários sentidos, tá bom? Então, isso aí e até o próximo vídeo.